Cara, engraçado, é só eu começar a gravar que algum cachorro da vizinhança começa a latir, eles ficam quietinhos mó tempo, eu ligo o microfone e eles começam a latir. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Bora falar de uma questão que é assim, você ter boas ideias não necessariamente te faz ser bom naquilo que você teve as ideias. Você ter boas ideias também não te faz ser estrategista ou ser uma pessoa com visão estratégica. E existem N razões para isso, elas vão ser abordadas aqui nesse episódio, né? Esse episódio ele nasceu de uma conversa que estava rolando esses dias. Estava conversando com uma pessoa que é a Yasmin. A Yas ela tem um sobrenome que eu não sei falar, então não vou nem tentar. A gente estava falando justamente sobre o lance de muita gente se posicionar como estrategista, ou como planejadora, ou como grande expert em algo de negócios ou marketing que seja, mas na verdade, eventualmente essas pessoas estarem muito mais seguindo só uma coisa de copia e cola do que pensando por conta própria, né, e aí vem a raiz desse episódio, que é a seguinte: beleza, como eu comentei, você fazer algo, inclusive dar certo uma ou outra vez, não te faz ser estrategista, né. E isso é triste, você saber que ainda que dê certo, isso provavelmente não te defina como alguém de visão estratégica na sua área. Tem um poema que eu gosto muito só para parecer inteligente aqui, do Álvaro de Campos, que é o Fernando Pessoa, né, Álvaro de Campos era um dos nomes que ele usava, que é a Tabacaria, que eu acho que inclusive é o poema mais famoso dele. E tem uma parte que é muito engraçada, que ele fala: "Gênio? Eu?" Assim, cara, no mundo tem, sei lá, 100.000 cérebros pensando como eu penso, né. Mas tem uma parte que é muito específica que ele fala assim: "Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?" E aí vem um pouco do papel da pessoa que ela é uma estrategista na área dela, que tem uma visão estratégica, né. Por incrível que pareça, tem muito negócio, muita marca que morre porque deu certo demais. É bizarro isso, mas, tipo assim, muitos negócios morrem porque deram muito certo. Olha que negócio louco, né. O que que acontece? Cara, vamos supor, sei lá, o dono do restaurante, da lanchonete, ou da página de Instagram que seja, apostou em uma coisa e a coisa funcionou. Assim, cara, funcionou bem pra cacete. Só que ninguém conseguiu segurar o rojão que vem com o sucesso de algo que funciona, né, que é aumento de demanda, você manter a qualidade do que você entregava. Então, quando a gente fala de restaurante, de lanchonete, por exemplo, é muito difícil você manter a qualidade da comida com a demanda alta e tendo que lidar com o fornecedor e tudo mais, a qualidade tende a cair, porque o ritmo de produção muda. Ou então as promessas não foram cumpridas, isso pode acontecer muito em infoproduto, em mentoria, em mastermind, em curso, em qualquer coisa que dependa de uma pessoa para entregar, que tenha acompanhamento individual, né. E aí quando você não cumpre as promessas, quando você não consegue atender a demanda, quando você não consegue manter a qualidade ao passo em que as coisas se desenvolvem, essa sua degustação de sucesso já era. Ela escorreu, ela escorreu pelo ralo ali, assim, foi escorrendo igual água da chuva. Ou então você até testou uma coisa, essa coisa ela deu certo por um período de tempo, e você fala: "Beleza, em breve eu vou tentar de novo". E na segunda ou terceira vez, não rolou nem o cheiro dos resultados anteriores, eu vou dar um exemplo disso aí. É aí que vem o papel de você ter uma visão estratégica. E a visão estratégica, né, ou a estratégia por si só, do grego estratégia, nã mas a estratégia, ela é o plano a ser seguido para um objetivo de longo prazo. Quando você define uma estratégia para qualquer coisa, a estratégia não é uma coisa, tipo assim, para dar efeito em 2 ou 3 dias, salvo exceções. Estratégia, quando a gente está falando de publicidade, de marketing, comunicação, negócio, seja lá o que for, é longo prazo. E aí, quando a gente é um profissional com trabalho estratégico, com visão estratégica, a gente precisa lidar sempre com 3 questões fundamentais, né. Um profissional de visão estratégica,
é a pessoa que ela não pode parar no otimismo. Na newsletter esses dias eu até falei sobre otimismo. Otimismo é muito importante, só que no papel de estratégico, de planejador, a gente precisa ser um pouco pessimista também, né? Mas existem 3 questões fundamentais que mudam a vida de quem lida com estratégia e planejamento. Essas questões são as seguintes. A primeira: por que eu estou fazendo isso? Bicho, é bizarro. Eu tenho a chance de conversar com muitas pessoas que são boas de estratégia o tempo todo, pessoas que têm bons negócios. E tem uma coisa muito arriscada, que é a gente querer inovar demais em algo que talvez não precise de tanta inovação assim, algo que talvez só precise de repetição e de ajustes finos. Então vem enrolando um tanto de ideia que não casa com o futuro do negócio ou com o que você planejou para a marca, né? Então a primeira pergunta, sempre que eu preciso fazer algo e eu estou fazendo algo ou tenho a ideia de fazer algo é: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando nisso, né? E tem uma subpergunta aí que é: como essa ideia ou prática colabora com a visão que eu tenho para 3 ou 5 anos? Tipo assim, bicho, isso que eu estou pensando em fazer agora me deixa mais perto do que eu quero para daqui 2, 3, 5 anos? Sim ou não? Se não, putz, é só uma ideia legal. Isso já evita que você, por exemplo, às vezes entre em hypes desnecessários, evita que você entre num hackzinho que vai ter só um funcionamento momentâneo, mas que depois no futuro não vai funcionar. E por que é importante pensar nisso? Por conta das 2 perguntas seguintes. As outras 2 perguntas seguintes são: o que eu vou fazer se isso der certo? E a outra é: o que eu vou fazer se der errado? Então, quando a gente está montando um planejamento de qualquer situação, quando a gente está olhando para uma estratégia em qualquer modelo de negócio, a gente precisa responder essas 3 perguntas. Por que que eu estou fazendo isso? O que eu vou fazer se der certo? O que eu vou fazer se der errado? Quando você começa a trazer essa visão para o seu dia a dia, quando isso se transforma praticamente num algoritmo ali na sua mente, fica mais difícil cometer cagadas. É bem mais difícil, assim. Pode acontecer, porque a gente sempre vai depender de elementos como timing, sorte, sei lá, você está planejando uma ação específica e estoura uma guerra num país X. É imprevisível, não dá para saber. Porém, em coisas mais micro, a gente consegue ter uma visão. Mas, falando em guerra, eu vou contar aqui a importância de você perceber que não é porque uma coisa deu certo uma vez que ela vai dar certo a segunda vez. Tem uma grande paixão da minha vida, assim, uma coisa bem de nerd mesmo. Eu adoro estudar história, principalmente história das guerras e ainda mais história da Segunda Guerra Mundial. O que não quer dizer que eu seja um grande fã de militarismo, mas a Segunda Guerra Mundial ela mudou até mesmo a maneira como a gente come. Tem muita receita de comida que a gente consome no dia a dia, não no Brasil assim tradicional, mas que são consumidas em outros países e hoje a gente consome no Brasil, que elas surgiram por conta de racionamento na guerra. Coisas à base de cenoura, de batata, meu, sim, é uma loucura. Mas o que que rolou na Segunda Guerra Mundial? Tem uma coisa que muita gente sabe que rolou na Segunda Guerra Mundial, que é o dia D. O dia D foi quando os países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, tudo que você imaginar, eles invadiram a Normandia e fizeram ali um cerco que eles conseguiram expulsar os alemães da Normandia, das praias que eram ali pontos-chave para os alemães. O dia D foi cara, talvez ela seja até hoje a maior operação de guerra que já existiu, assim, cara, é insano, é muito insano. E ela funcionou muito bem. Daí beleza, a galera chegou pelo mar, chegou de paraquedas, fez um cerco ali, teve muitas baixas, mas conseguiu o resultado, foi uma coisa de funcionamento espetacular, e o dia dele foi adiado várias vezes. Toda hora chegava inteligência no centro de comando dos aliados de que ou a meteorologia não estava agradável, ou de que talvez tivesse rolando algo com os alemães que não era o melhor momento de atacar, mas haviam dados ali que melhorava o nível de possível acerto dos aliados com o dia D. Passou um tempinho do dia D, aconteceu então a maior operação de toda a Segunda Guerra,
que foi a Operação Market Garden. E por que que ela chama Market Garden? Porque foi uma operação dividida entre ataque aéreo, que é o Market, e apoio de solo, que é a parte de Garden. Isso contava com mais ou menos ali 7.000 aviões levando bombas, soldados paraquedistas e munição para deter o avanço dos alemães sobre os Países Baixos, sobre a Holanda. Mais de 30.000 soldados envolvidos, uma porrada de países ali. Foi uma operação planejada pelo Eisenhower, né, que era o general da época, bem parecido com o dia D. A ideia é você tomar as principais pontes nos países que faziam fronteira com a Alemanha e garantir vantagem de posicionamento tático, né? Então você isola o inimigo sem deixar ele cruzar nenhuma ponte. E o planejamento ele tinha começado bem. O Eisenhower liberou as tropas do céu ali e, cara, foi insano. Pelas imagens que tem assim, dá para procurar no Google também. Mas, olha só, isso foi 3 meses depois do dia D. E os alemães já tinham sido impactados por uma ação similar antes, né? Eles já começavam a ter uma ideia de como os aliados atuavam. E quando os alemães remanescentes ali da Normandia escaparam, eles foram em retirada para a Holanda, que foi onde aconteceu a Operação Market Garden. Tinha muita gente do exército alemão com experiência em campanhas ofensivas e defensivas ali. A tropa alemã, naquela localização, ela tinha mais ou menos 60.000 soldados. Era uma parte muito grande do contingente. E isso não é uma coisa que os aliados esperavam. Eles estavam esperando que fosse ser igual no dia D, que ia chegar e ser uma grande surpresa. Como os alemães meio que já esperavam que os aliados fossem atacar aquela região ali, porque era uma região muito visada, eles já tinham demolido algumas pontes para evitar que os aliados chegassem pelo solo. Eles sabiam que poderia ter ataque aéreo, então eles tiveram uma grande resistência aos aviões que chegavam, conseguiram derrubar muitos aviões. Os alemães, eles também tinham muitas informações já do ataque anterior, da estratégia anterior dos aliados. No grande resumo da ópera, o que aconteceu foi o seguinte: tinha mais ou menos um soldado aliado para cada 4 soldados inimigos, quando a gente falava de paraquedistas. Não tinha muita comunicação eficaz, porque conforme os aliados avançavam no campo inimigo, o rádio parava de funcionar, né? Você não tinha as estações de rádio ainda, sinal de rádio em campo inimigo, porque ele ainda não havia sido dominado. Então teve muita falha ali. Foram 9 dias de campanha. Só nesse período aí, os ingleses, que é uma das partes do ataque, perderam mais de 10.000 soldados. Assim, teve gente que foi dizimada. Então já não deu certo a campanha ali, né? Tanto não deu certo que assim, ainda demorou mais um tempinho para a Segunda Guerra acabar. E o que acontece é que os aliados eles poderiam ter esperado mais, porque tinha muitos diários de época ali de outros líderes do exército mostrando que dava para segurar a operação por mais alguns dias, para chegar mais informação, para ajustar a metrologia e inclusive para esperar a movimentação do inimigo estar mais aberta, né, menos concentrada. Então o que aconteceu aí foi, cara, repetiram uma ideia que deu muito certo, mas na segunda vez que ela funcionou, ela não deu tão certo. Mas tudo bem, assim, no final das contas, depois de um bom tempo ali, as coisas deram certo. Funcionou, deu tudo bem. Mas isso vai acontecer muito na vida real, assim, sabe? Quando você tá, vamos supor aqui, eu trabalho muito no mercado que envolve lançamentos de produtos digitais. Você teve lá uma ideia para um lançamento, não sei, você viu um tipo de story que funciona, você viu um tipo de vídeo que funciona, você começou a usar, aquilo chamou a atenção das pessoas, você atraiu as pessoas para sua campanha principal, você conseguiu converter as pessoas em lead, putz, funcionou pra cacete. Cara, legal, seu resultado veio de uma coisa maravilhosa que te ajudou. Quando você vai fazer outra campanha parecida, e aí? Qual é o hype do momento que vai te ajudar? Às vezes não tem um hype. E aí você tem um resultado pior e você começa a se desesperar pensando assim, putz, agora ferrou. Porque eu não estou conseguindo números tão bons quanto eu conseguia antes. Mais uma vez, vem a importância da visão estratégica, que é, por que eu estou fazendo isso? O que eu faço se der certo? O que eu faço se der errado? Isso a gente precisa colocar como passo obrigatório em tudo que é planejamento do que vai ser feito, para não virar refém de hype, para não virar refém de ideia maluca, para não virar refém de ideia legal. E olha só, ideia legal é o que mais tem. Eu devo ter milhares por dia, igual fala lá no poema do Álvaro de Campos, né?
os manicômios a doidos malucos com tantas certezas. Nossa, todo dia eu acordo com certeza de que eu pensei em algo que ninguém nunca pensou antes, mas aí em seguida vem aquele lance assim, tá, e se der errado? Qual é o plano B? E o plano C? E se der certo, como eu faço para repetir esse resultado? Como eu faço para fazer algo maior? Se der certo, eu consigo atender a demanda que acontece? Se der certo, eu consigo replicar isso em outros momentos? Então, isso é só um pouquinho do olhar de visão estratégica, né? Recentemente, a gente fez algumas apresentações de mercado lá na empresa, em eventos que envolvem a empresa, e tem um diagnóstico bem interessante que foi apresentado pelo CEO da Hotmart, o JP, de por que grandes negócios desaparecem do mercado. Assim, e quando eu falo de grandes negócios, assim, negócios que já estiveram entre os top 25 do mundo. Por que que esses grandes negócios desaparecem? Tem algumas razões, como, por exemplo, desalinhamento entre sócios. Quando você não tem um negócio, você tem só um produto. Mas um dos pontos que mais me chama a atenção é você parar de fazer o que dá certo enquanto aquilo dá certo. Então, muitas vezes isso vai se dar porque você cansou, porque você está achando repetitivo, porque de repente você acredita que as pessoas não consomem mais X, Y, Z, mas você precisa continuar fazendo o que dá certo. É ir mexendo em time que está ganhando enquanto o time está ganhando. E isso já tem a ver com uma outra questão, que é você precisa otimizar a coisa que funciona enquanto ela funciona, ainda que ninguém peça. E aí, por que que você faz isso? Porque você tem um objetivo de longo prazo com aquele projeto, com aquele negócio, com aquela marca. Você precisa fazer manutenções, você precisa fazer atualizações. Teve uma matéria que eu li uma vez sobre a GoPro, por exemplo. Um dos grandes desafios da GoPro como marca é que ela tem um produto que é bom demais. É um produto tão bom que a melhoria que tem entre uma versão e outra meio que quase não faz valer a pena você querer comprar uma GoPro nova. E aí uma visão estratégica muito interessante que eles tiveram ali foi de desenvolver modelos muito diferentes de GoPro para diferentes públicos. Você tem a GoPro 360, você tem as GoPros menorzinhas ali, elas funcionam maravilhosamente bem. Então você mexer na coisa que está funcionando enquanto ela funciona, ainda que ninguém peça, tem um grande valor para o seu negócio. Mas algo que é fundamental para você ir desenvolvendo cada vez mais visão estratégica e ter cada vez mais facilidade em responder essas 3 perguntas, é consumir muita coisa ativamente. Assim, consumir com o seu cliente, com o seu comprador, com a pessoa final que usa aquilo que você pretende oferecer. Tem um livro maravilhoso sobre isso, a primeira vez que eu li já deve fazer uns 8 ou 10 anos, que chama Small Data, assim, de dados pequenos, né, que é o contrário de Big Data. O autor desse livro se chama Martin Lindstrom, ele também é autor de um livro chamado A Lógica do Consumo, mas esse livro, Small Data, ele é muito sobre um trabalho que o Martin Lindstrom faz quando alguma marca puxa ele para redesenhar a estratégia de negócio, ele não simplesmente roda pesquisas. E, gente, olha só, uma das minhas primeiras áreas assim, de estudo foi estatística. Então, assim, pesquisa é um negócio cavalhoso pra cacete. Porém, uma pesquisa, a pessoa já responde enviesada. Ela já vai responder, muitas vezes, tentando agradar o resultado da pesquisa. Então, pesquisa é valioso, mas tem seus poréns. No caso do Martin Lindstrom, ele faz entrevistas presenciais com os consumidores e o público-alvo ali das marcas, né? Então, o caso mais clássico do livro é referente à Lego, porque a Lego estava quase falindo, e ele visita casas de pessoas que têm criança e que as crianças brincariam com Lego, e ele não fica só perguntando para as pessoas, ele pede para mexer nas gavetas, ele pede para mexer no armário, ele pede para ver como que a criança brinca sem ter nenhuma interferência dos adultos. Depois ele pergunta como que são as rotinas da criança ali, e então através da observação, ele percebe muitas coisas que às vezes ele nunca teria pensado em perguntar. E tem outros casos assim no livro também. Essa é a grande importância de você observar. Assim, perguntar é sempre bom, né, é obrigatório, mas você observar e interagir, viver no ambiente que aquela pessoa que compra de você vive, vai fazer toda a diferença. Comediante faz muito isso. Quando você começa a olhar para comediante de stand-up que começou a fazer muito sucesso, de repente parece que ele perdeu a graça,
E aí, depois de um tempo, essa pessoa voltou a ficar muito engraçada. Você fala, cara, o que que aconteceu? Essa pessoa, ela foi fazer teste de piada em clube de comédia para 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, para ela voltar a ver o público de perto, para ela voltar a ter um feedback que não é uma coisa brutal, por também trabalhar um pouco com a parte de palco. Cara, muitas vezes eu acho bem mais difícil dar uma palestra para 60 pessoas do que para 3.000. Porque com 3.000 pessoas, você só precisa que 3 ou 4 tenham uma reação explosiva e o resto vai levando ali na inércia. Numa audiência pequena, o silêncio constrange muito mais, sabe? Mas eles também voltam ali às raízes para viver de perto a experiência com as pessoas. Portanto, sempre que você estiver considerando ser uma pessoa com mais visão estratégica, sempre que você quiser colocar uma coisa nova em prática no seu dia a dia, faça essas 3 perguntas, que são: por que que eu estou fazendo isso, né? Quais são as hipóteses que eu quero validar com essa coisa que eu estou fazendo? Essa coisa que eu estou fazendo, ela vai de encontro ao meu plano? Ou ela vai contra o meu plano, né? Então essa é a primeira camada de pergunta ali. Depois é entender o que que eu faço se der errado e o que que eu faço se der certo. Seguindo por esse caminho, não quer dizer que as coisas não vão dar errado para você. Mas, quando elas derem errado, você pelo menos tem um mínimo de clareza para saber qual caminho seguir. Isso vai te gerar bem menos desespero, vai te gerar mais sossego e vai te deixar muito em paz com as suas ideias, com tudo o que pode vir pela frente. Esse foi mais um episódio do Além das Boas Ideias. Não é à toa que ele tem esse nome, Além das Boas Ideias. A gente quer ir além da parte divertida. Espero que você tenha gostado. Avalie aí no Spotify, na sua rede de podcast preferida. Isso vai fazendo uma diferença para a entrega do conteúdo. Eu espero você no próximo episódio e também na newsletter. Um forte abraço.